Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse evento será gravado e fará parte do acervo da videoteca do Centro de Estudos. Eu sou Paulo Eduardo de Souza, o atual presidente do Centro de Estudos do Hospital da Unimed. Sintam-se muito bem-vindos. Aqui é a entidade vinculada à Unimed que faz a gestão de conhecimento. A gestão de conhecimento voltada para todos aqueles que integram o nosso ecossistema, quais sejam os médicos, os nossos clientes, os nossos colaboradores e a comunidade em geral. Fazemos a gestão de conhecimento no sentido de melhorar sempre a assistência aos nossos clientes. Nesse sentido, então, o nosso foco em relação à medicina busca a melhor qualidade possível, oferecendo aos médicos um banco de dados o mais atualizado possível, que é o UpToDate, inteiramente gratuito e que oferece uma atualização sobremaneira superlativa. Em relação aos nossos clientes, nós procuramos informar como funciona o nosso sistema. E, juntamente com a boa prática dos nossos médicos, faz com que a sinistralidade diminua, com que o nosso sistema seja melhor utilizado, que haja um rendimento de todas as formas. A gestão de conhecimento visa justamente isso. E essa é a nova vocação do Centro de Estudos do Hospital da Unimed. Em relação aos nossos colaboradores, também agimos no sentido de qualificá-los da melhor forma possível. E isso foi feito com uma parceria com o Hospital Einstein de São Paulo. Então, por 2 anos, todos os nossos enfermeiros passaram por uma plataforma corporativa educacional do Einstein. Então, do ponto de vista de qualificação, a nossa enfermagem é a mesma, tem o mesmo perfil do Hospital Albert Einstein de São Paulo. Nesse sentido, então, fazemos com que haja uma busca permanente da excelência. E hoje temos o prazer de iniciarmos as atividades do Clube da Mama. Isso faz parte também das nossas estratégias no sentido de agregar os médicos nas suas especialidades para que o conhecimento mais atual, a partir da expertise de referências notáveis, seja discutido e que seja integrado à nossa prática. Também o Centro de Estudos, para que também dê vazão e dê publicidade a esse conhecimento e essa competência, tem agora um site. E eu convido vocês a participarem desse site. É um site constituído para todos os públicos. Para o médico, no sentido de proporcionar uma atualização permanente, seja pelo UpToDate, seja pelos artigos lá publicados. Para os nossos clientes, que ensina como usar o sistema do ponto de vista de educação para a saúde, no sentido de prevenção, no sentido de qual a melhor especialidade, e também para os colaboradores para aprimorar os processos internos. Em relação à comunidade, no sentido de captar novos clientes, também mostramos a excelência do nosso serviço, pautado desde a medicina mais corriqueira até a alta complexidade e uma nova vocação enfatizada nas últimas gestões. Sendo assim, é um prazer enorme dar início ao Clube da Mama. E agradeço ao Dr. Cleverson, que vai ser o coordenador desse clube. E ele tem a liderança em termos de conhecimento, é um exímio médico com publicações na literatura internacional, com um livro em inglês que virou referência mundial na área de conhecimento da sua expertise. Então, isso dá uma qualificação sobremaneira ao nosso Clube de Mama. E não poderia ser melhor com os nossos convidados, que primam pela excelência em termos daquilo que vão nos apresentar, e o tema super bem escolhido. Uma vez mais, então, eu agradeço a participação de todos e convido que participem mais ativamente nas nossas atividades, que são publicizadas, que são aparecem no nosso site, no sentido de mostrar toda a nossa atividade. Muitas especialidades têm clubes e têm as suas atividades aqui. Por favor, Dr. Cleverson, seja bem-vindo. Obrigado a todos. Obrigado, Ali. Olha, boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. Tá? É uma satisfação muito grande a gente começar com o nosso Clube da Mama, aqui do CEUB. Eu tenho certeza que
nós vamos fazer excelentes reuniões aqui. A ideia é que a gente faça uma reunião com um tema importante, como nós estamos fazendo a cada trimestre, né? Daria umas 4 por ano. Nós vamos escolher um tema importante de algum caso que a gente tem. Nós temos muitos casos aqui, de lesão de mama e casos com, linfoma associado com prótese. Nós já temos 4, né? Nos últimos 4 anos aí, é um número muito grande, entendeu? Só para Bauru, entendeu? Então, assim, a gente tem muita coisa para discutir, muitos temas importantes. A ideia é que a gente faça uma palestra chamando alguém, que é uma expertise, né, no assunto, e um caso clínico que seja discutido por nós aqui. São casos que a gente tem da rotina, que são difíceis. E nós vamos contar como foi a história do caso e como nós chegamos, no diagnóstico, tá? Então é isso. E hoje nós estamos começando pela primeira vez o Clube da Mama, inaugurando, e acho que nós estamos, inaugurando em grande estilo. Os convidados que nós temos hoje é o Mário Luiz Marques Piubelli, que é um desses patologistas ímpar, né? Ele fez residência na USP, tá certo? E depois fez um doutorado, meio sanduíche com o pessoal do MD Anderson no Texas e fez um fellow. E nesse tempo ele passou a maior parte trabalhando com o pessoal da hematopatologia lá e com pessoas muito importantes, inclusive que ajudaram a descrever e estabelecer o diagnóstico dessas lesões aí, principalmente do linfoma associado à prótese. Também temos o Cauê, também que é uma pessoa muito importante aqui, que é um jovem emergente que está trabalhando muito aí na parte de radiologia, que foi uma das pessoas que viu esse caso, e a ideia é que a gente faça assim, ou seja, a pessoa que viu o caso, que discutiu o caso e tudo, que eles sejam trazidos. Então eu espero que no horizonte não muito longe, todos nós possamos apresentar alguma coisa aqui da nossa vivência, né, da nossa convivência com isso. Então, eu gostaria de chamar o Mário Luiz, né? É uma satisfação muito grande e eu tenho certeza que vocês vão ter uma aula excepcional, porque ele é um expertise no assunto, tá? Marinho. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui falando para vocês. Eu espero que eu consiga passar um pouco disso que eu estudei nesses últimos 5 anos. E não só isso, para mim é uma honra estar com as pessoas que mais me estimularam a ser patologista. Então, para mim é muito importante isso e é muito prazeroso estar aqui com toda essa equipe da Anatomed que sempre me acolheu muito bem, desde o primeiro ano de faculdade que me estimulou a ser patologista. Então, para mim, é muito, muito legal estar aqui hoje. Então, hoje eu vou acabar falando um pouco das alterações não neoplásicas e neoplásicas, mas principalmente do linfoma anaplásico associado à prótese, e de alguns diagnósticos diferenciais que a gente tem que manter em mente. Só a título de conflito de interesse, hoje, embora eu esteja trabalhando na Merck, hoje eu não represento a Merck nessa palestra. Todo o trabalho autoral que a gente fez, que eu vou mostrar aqui, foi feito durante o meu pós-doc lá no MD Anderson e durante o meu appointment também como professor lá. E eu dividi a apresentação em 2 partes principais. Primeiro, discutindo um pouco das alterações não neoplásicas associadas à prótese e depois discutindo um pouco mais do linfoma anaplásico de grandes células associado à prótese mamária e esmiuçar um pouco mais e entender um pouco mais dessa patogênese. Mas por que é importante a gente falar a respeito dessas complicações relacionadas à prótese mamária? Primeiro porque hoje a gente estima que no mundo tem mais de 50 milhões de mulheres que possuem prótese mamária, então é uma casuística extremamente alta. E não só isso, isso corresponde a quase 2% da população feminina no mundo. E se a gente trouxer isso para a nossa realidade, 1 a cada 3 mulheres brasileiras já pensaram em colocar prótese mamária. Então é algo que
está se tornando cada vez mais recorrente na nossa prática, em idades cada vez mais jovens. Então, é importante a gente discutir não só as complicações, mas entender um pouco mais da patogênese que está envolvida a respeito disso tudo. E existe uma série de indicações para mamoplastia de aumento, usando a prótese mamária, que todo mundo já sabe muito bem. A principal delas que a gente mais vê são as indicações estéticas, mas a gente tem que lembrar das outras também, da reconstrução mamária, pós-carcinoma de mama, das causas congênitas, deformidades torácicas, assimetrias e também, cada vez mais importante, das cirurgias de redesignação de gênero, que inclui também esse novo grupo de pacientes dentro disso. E apesar do linfoma anaplásico ser a complicação mais temida nesses casos, as complicações benignas, elas podem acontecer de 10% até 30% dessas pacientes, e não só isso, às vezes elas acontecem associadas, então nem sempre a gente tem uma apresentação clínica única. Aqui, acho que não ficou muito bem visível na tela, mas só a título de definição dessas complicações benignas, a gente, nesse último artigo que a gente publicou no começo desse ano, a gente dividiu as alterações benignas com alterações patológicas evidentes e alterações benignas sem manifestações patológicas evidentes. E a frequência delas é muito variável. A gente tem desde frequências de 2% até frequências de 20%, por exemplo, como nos casos dos siliconomas, 20% dos casos de ruptura vão ter siliconoma, né? E eu vou acabar discutindo mais as complicações patológicas associadas, que são aquelas que a gente vê na prática como patologista. A primeira delas que eu vou falar é popularmente conhecido como seroma, mas na realidade é uma efusão tardia, que geralmente acontece 1 ano depois da colocação da prótese. A gente sabe que aqueles seromas pós-operatórios no pós-imediato, eles são comuns, muitas vezes eles são autolimitados, mas nesse caso em específico a gente discute aqueles seromas após de 1 ano, que são aqueles seromas que acabam preocupando mais justamente por ter esse overlap com a apresentação clínica do linfoma anaplásico de grandes células. A gente vai ver depois, mas em média, os seromas, que são a principal manifestação clínica do linfoma anaplásico de grandes células, eles geralmente acontecem numa média de 8 a 10 anos depois da colocação da prótese. Então, nesses casos em que o seroma é tardio, a primeira hipótese, a gente sempre tem que pensar, óbvio que dependendo de como for, pode ser sim uma complicação maligna, não uma complicação benigna, mas ele acaba preocupando um pouco. Uma média de 1 até 3,5% das pacientes vão ter seroma tardio, com mais de 1 ano. E esse seroma, na maioria das vezes, ele vai ter que ser investigado, porque a gente precisa saber o que é isso. Aparentemente, as próteses texturizadas, elas têm um maior risco de seroma do que as próteses lisas, mas essa é uma associação, às vezes, um pouco dúbia na literatura. Alguns estudos sugerem, outros estudos não sugerem. Mas, de uma maneira geral, pacientes com comorbidades, pacientes obesas, pacientes fumantes, pacientes que colocam uma prótese geralmente maior que 350 ml, dependendo da localização também, da técnica utilizada, essas pacientes têm um maior risco de ter seroma do que as outras pacientes. Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso. Clinicamente, na maioria das vezes, essas pacientes, elas têm uma sensação de edema mamário, né, de um inchaço que na maioria das vezes é unilateral, e quando investigado e optado por seguir na provável etiologia desses casos, é recomendado que a gente aspire pelo menos 50 ml desse seroma para que a gente possa fazer um workup necessário para excluir as principais complicações malignas nesse caso. Então, geralmente, depois eu vou mostrar lá na frente, no algoritmo diagnóstico do linfoma anaplásico, nesses 50 ml, geralmente a gente manda um pouco de amostra para a citologia, então a gente faz citologia, faz o seu bloco, antes faz uma centrifugação com o ficol, porque esses seromas eles são super proteináceos, então quando a gente faz um esfregaço na lâmina, fica às vezes uma lâmina meio suja, então é melhor a gente esperar decantar para ter uma visualização melhor da população celular que a gente tem. E embora
o ultrassom seja um método super prático e super tranquilo para fazer aspiração, às vezes a ressonância, dependendo da localização, dependendo da quantidade, é um método preferível nesse caso pelo aumento da sensibilidade, mas não, nada que o ultrassom também não possa resolver. Só em casos em que a gente tem uma concentração um pouco menor do seroma. Esses casos, geralmente, quando a gente aspira, eles têm essa coloração mais amarelada, que pode ser um amarelo um pouco mais cítrico ou um amarelo um pouco mais claro. E na citologia a gente tem uma população, como vocês conseguem observar aqui, é uma população bem heterogênea, um infiltrado linfohistiossítico, sem atipias, com um fundo muitas vezes até um pouco hemático, mas não é um fundo sujo, não é um fundo necrótico. E a cápsula geralmente é uma cápsula intacta, com essa superfície de revestimento sinovial que a gente observa nas cápsulas, mas não é uma cápsula que tem um espessamento muito importante, não tem um infiltrado muito importante, é uma cápsula basicamente normal, na maioria desses casos. Na maioria das vezes, esses seromas tardios, quando aspirados, o quadro se resolve, não precisa fazer mais nada, mas muitas vezes eles são recorrentes. Em alguns casos um pouco mais extremos é optado por fazer a capsulectomia dessas pacientes. Com relação à contratura, acho que essa é uma complicação que os cirurgiões plásticos principalmente estão super acostumados de ver na prática clínica. É uma complicação que é caracterizado pelo endurecimento, enrijecimento, né, da cápsula ao redor do implante. E ela é uma complicação que acaba sendo um pouco mais comum logo depois da colocação da prótese, né? Mas por que ela acontece? Geralmente tem vários mecanismos que estão implicados, né, na origem da contratura, mas logo depois que a gente coloca o implante, existe uma resposta tanto moral quanto celular do corpo com relação àquele corpo estranho que está sendo colocado, né? E toda essa reação, principalmente o moral, existe essa teoria de que leva a um aumento no TGF-beta1 e interleucina 1 principalmente, e esse aumento de citocinas acaba estimulando tanto mais macrófagos e mais linfócitos para o leito, né, de onde foi colocado o implante, e isso acaba estimulando, consequentemente, também os fibroblastos que estão nas partes moles daquela região, fazendo então com que produza um pouco mais de colágeno naquela área. Quase 90% dos casos, eles ocorrem, né, no primeiro ano, como eu falei, e os cirurgiões plásticos eles estão super acostumados com a classificação de Baker, né, que leva em consideração tanto a visualização do implante quanto o exame de palpação, e eles graduam de 1 a 4 para ver, e não existe uma correlação entre o que a gente vê na patologia com a graduação de Baker. Muitas vezes a gente pode pegar casos que tem um Baker super avançado, mas que a patologia é totalmente frustra, tem um leve espessamento, não tem muitas alterações específicas de contratura, e o contrário também pode acontecer. Às vezes a paciente tem um Baker mais baixo e a cápsula é super espessa, você tem uma fibrose super importante naquela área. E a contratura, ela também pode ser consequência de outras complicações. Então, a gente pode ter contraturas associadas com casos de extravasamento, pode ter contratura associado com calcificação. Então, nem sempre ela vem sozinha. Então, por isso que é interessante investigar. Tanto o ultrassom quanto a ressonância, nesses casos, pelo levantamento que a gente fez de literatura, eles são úteis na detecção, né? Então eles vão observar um espessamento da cápsula mais importante, e histologicamente esses casos a gente vai ter, como vocês podem observar aqui, esse aumento, né, das bandas fibróticas abaixo da cápsula, abaixo desse epitélio sinovial, né? E uma cápsula também intacta, por vezes com um leve infiltrado inflamatório, mas nada muito suspeito para malignidade associado. Depois da contratura, a ruptura da prótese também é uma alteração super importante. Elas podem acontecer de 1 até 10% mais ou menos dos casos depois da colocação do implante, e em até 60% dos casos pode ser assintomático. Então acaba sendo muito comum quando a gente pega aqueles casos, agora não muito, mas logo quando teve o boom dos explantes por conta das complicações relacionadas ao Allergan, que eram implantes de recall, por exemplo, e quando a gente recebia, a gente encontrava microperfurações nesses implantes, então acabavam sendo muito comum. Mas, de uma maneira geral, na ruptura da prótese,
a gente consegue fazer uma detecção macroscópica. Então, lá para frente, depois eu vou falar um pouco do processamento da cápsula e por que é importante, quando faz a capsulectomia em bloco, do cirurgião orientar de uma maneira legal para o patologista, para que a gente possa identificar as áreas corretas da prótese e como amostrar esse espécime de uma maneira adequada. Então, é interessante a gente saber também para encontrar o ponto de ruptura dessa cápsula. Geralmente, quando a gente abre essa cápsula, como vocês podem ver aqui, né, ela tem essa superfície um pouco mais rugosa, mais opaca, que a gente consegue observar claramente de que esse implante estava roto. Essas alterações, é importante frisar, que a gente só encontra nos implantes, nas próteses de silicone, porque as próteses salinas, quando elas têm uma ruptura, ela acaba colapsando, né? Então, a gente não vê esse material. Mas, de uma maneira geral, no exame de imagem, a gente pode detectar que essa ruptura, ela pode ser tanto intra quanto extracapsular e os radiologistas vão saber explicar melhor do que eu, mas geralmente nos sinais de ruptura mais característicos que a gente observa é o sinal do linguine, em que essa parte externa da cápsula ela acaba ficando flutuando dentro da cápsula do implante, ela fica flutuando dentro do implante. E na citologia, esses casos podem apresentar, por conta da reação gerada pela ruptura, eles podem ter um pouco de efusão associado, e na citologia, basicamente, o que a gente vê é uma proliferação estiocítica super importante. Então, todas essas células são estiócitos com esses vacúolos aqui citoplasmáticos, que nada mais são do que o material da prótese que está sendo digerido por esses macrófagos. E a cápsula, como a gente observa, ela tem uma reação estiocitária também super importante, com esses macrófagos xantomizados. Por vezes a gente pode observar células do tipo corpo estranho, células gigantes multinucleadas, mas na maioria das vezes a gente vê, e às vezes, dependendo do grau de digestão do silicone dentro do citoplasma, quando a gente coloca a luz polarizada, a gente consegue ver até a partícula refringente do silicone dentro do macrófago xantomizado nesse caso. A ressonância, nesse caso, ela tem um papel um pouco mais sensível na detecção comparado com o ultrassom, e as recomendações do FDA é que todos os pacientes que vão para a cirurgia de aumento mamário, né, por prótese, tenham uma ressonância feita no 5º ano pós-colocação da prótese, para que possa detectar, ver se tem algum grau de ruptura, e se não tiver nenhuma intercorrência, depois de 2 a 3 anos para fazer o segmento normal. Lembrando que isso são as recomendações de detecção de ruptura. As pacientes que fizeram reconstrução, elas têm um algoritmo de segmento clínico totalmente diferente. O siliconoma é outra complicação super interessante que a gente vê. O siliconoma nada mais é do que o acúmulo de silicone em forma de nódulo ou massa que não foi digerida e que acaba sendo isolado pelo organismo por esse tecido fibrótico ao redor. Geralmente, esse siliconoma a gente encontra ele perto da cápsula, né? Ele acontece em mais de 20% dos casos que a gente detecta a ruptura da cápsula, e ele pode estar também localizado em outros locais, como nos linfonodos, no tecido mamário adjacente ou até em partes moles e na axila. Na ressonância, geralmente a gente observa uma diminuição do sinal do T1 e um aumento do T2, e na microscopia a gente consegue observar essas partículas que são refringentes. Aqui é uma foto sem refringência, aqui é uma foto com refringência, então a gente consegue observar esse material estranho, um pouco mais brilhoso, nessas estruturas septadas e com tecido fibrótico ao redor. Na maioria das vezes, na macroscopia, eles têm uma aparência como se fosse de um chiclete, assim, porque ele gruda bastante na luva quando a gente rela neles. E o tratamento desses casos, na maioria das vezes, é só a remoção das lesões mesmo, principalmente se for localizado, se não tiver um extravasamento um pouco maior ou um siliconoma maior. Os hematomas e as hemorragias, eles são complicações não tão frequentes tardiamente, mas até o 3º dia de pós-operatório, de 2 até 10% dos casos podem ter. E como vocês sabem, esse acúmulo de sangue ao redor da cápsula, né, que faz
quando mais organizado, faz essas septações. E na macroscopia a gente observa essas áreas mais frientas, né, com esse acúmulo de sangue, às vezes digerido, às vezes com essas travas fibróticas, que podem levar também à neovascularização que a gente observa. A patogênese dele, ela é bem parecida com a patogênese do seroma. A maioria dos pacientes com os fatores de risco para desenvolvimento de seroma tardio são os mesmos pacientes que têm risco de hematoma e hemorragia, além, óbvio, dos pacientes que às vezes estão em terapia antiagregante plaquetária ou anticoagulante, que vão estar mais suscetíveis a hematoma e hemorragia. E, nesse caso, o ultrassom com a PAF é o método de escolha, então a gente consegue detectar já quando aspira esses casos que trata de um seroma hemático, provavelmente, / hematoma, né? E muitas vezes esses casos, eles, logo quando a gente aspira, ele já tem intenção curativa também, se a gente consegue aspirar toda a coleção que estava lá. Esses casos raramente vão para explante só se tiver realmente muito complicado, se o tratamento conservador não surtir efeito. A calcificação a gente vê muito associado com contratura também, na maioria das vezes, que é esse acúmulo de cálcio na superfície da cápsula. A prótese também ela fica com esse aspecto um pouco mais rugoso, um pouco mais digerida. A gente pode encontrar áreas de ruptura também aqui junto. E tem esse aspecto de ósseo mesmo, né? Ela tem a textura um pouco mais dura. E essa, diferente das outras complicações, os métodos de imagem não convencionais, às vezes eles acabam sendo até melhor para detectar do que, por exemplo, uma ressonância ou um ultrassom. Então, às vezes, só um raio-x a gente já consegue ver já esse contorno ao redor da prótese, né? Totalmente calcificado. E embora macroscopicamente nem sempre a gente detecta, em até 16% dos casos de capsulectomia na nossa casuística, a gente vê algum acúmulo de cálcio microscópico detectado, né? E o que está relacionado com a calcificação é a liberação das partículas de silicone, né? Além da atividade celular, que vai levando à necrose, à calcificação. Então, a gente acaba observando isso de uma maneira bem frequente, porque isso realmente está relacionado à própria colocação da prótese. Infecção, ela não é uma complicação tão comum, no passado era um pouco mais, mas cerca de 2% desses pacientes eles podem ter infecção bacteriana. É geralmente mais comum em pós-operatório recente, mas tem que lembrar das pacientes com comorbidades associadas, então pacientes diabéticas, pacientes com doença vascular crônica, pacientes que estão imunossuprimidas, pacientes tabagistas, elas têm um maior risco. E as pacientes que fizeram reconstrução também por conta de câncer de mama, elas têm um risco 10 vezes maior de infecção do que as pacientes que fizeram a cirurgia de aumento mamário por motivo estético, né? Então, o grande problema disso é que essas infecções bacterianas geralmente são por Staphylo ou Cultibacterium, que é o Propionibacterium acnes, e elas formam esse biofilme ao redor da cápsula que o tratamento, por vezes, ela é um pouco mais complicado. Clinicamente, essas pacientes apresentam com eritema local, com edema, com um aumento de temperatura local. Muitas vezes pode até ulcerar a pele, dependendo de como essa infecção se espalha, e nos achados citológicos a gente consegue observar essas estruturas bacterianas. Histologicamente a gente não consegue ir muito além em determinação de espécime, então esses casos têm que ser mandados obrigatoriamente para a cultura, até para ter um melhor guia de qual tipo de antibiótico que a gente vai escolher para essas pacientes. Mas o ultrassom e a PAF podem fazer esse papel, só mandar o material para a cultura. Os granulomas também são alterações que a gente acaba encontrando bastante. Geralmente são inflamações granulomatosas multifocais que a gente vê no decorrer da cápsula. Macroscopicamente são essas áreas mais amareladas que a gente observa na cápsula. E a gente vê uma inflamação crônica granulomatosa, né, com infiltrado linfohistiossítico, aqui com esses macrófagos com um citoplasma superabundante, por vezes até digerindo uma partícula de silicone.
E esses casos de granulomatose difusa, né, eles geralmente estão associados a pacientes que já têm uma predisposição ou um diagnóstico de doença granulomatosa de base, né? Então, essas pacientes têm um risco maior de desenvolver enfermidade granulomatosa da cápsula comparado com outras pacientes. Então, por isso que é interessante também para a gente da patologia saber um pouco mais das doenças de base que a paciente tem e não simplesmente só receber, essa é uma cápsula, tem um espessamento focal, então a gente do outro lado também precisa um pouco mais de informação, até porque essas alterações, como eu mostrei, a gente tem inflamação granulomatosa em outras alterações benignas, então as alterações histológicas, elas se sobrepõem entre elas, então para a gente ter um diagnóstico mais preciso, a gente também precisa ter um pouco mais de informação clínica desses pacientes, né? Até porque, às vezes, a paciente nem sabe que tem uma doença granulomatosa e se, de repente, o clínico suspeita, a gente pode até ajudar ou até prosseguir nessa suspeita diagnóstica dessa paciente, né? E esses granulomas, eles acabam entrando num ciclo vicioso, porque eles vão produzindo mais citocinas, vai aumentando mais a reação granulomatosa e essa reação granulomatosa, ela vai se espalhando no tecido, então, muitas vezes, dependendo da extensão, né, diagnóstica, ele precisa ser retirado cirurgicamente. E um ponto importante também é que toda vez na patologia, muitas vezes a gente pensa em reação granulomatosa não caseosa, a gente pensa em sarcoidose. O diagnóstico de sarcoidose por uma amostra dessa tem que ser um diagnóstico extremamente cauteloso. Então, mais uma vez, a importância de ter informação clínica adequada para a gente conseguir raciocinar e, enfim, poder chegar num possível diagnóstico um pouco mais preciso desses casos. Isso daqui é uma alteração super importante que a gente na patologia, e eu, para ser bem sincero, nem sabia da existência dela até uns anos atrás, mas a matriz celular dérmica, né, que a gente conhece como ADM em inglês, é uma coisa super interessante, que tem poucos estudos que relatam a respeito da caracterização patológica desse artefato que os cirurgiões plásticos usam bastante, especialmente em virtude de sustentação de prótese, no contexto de reconstrução mamária. Então, a gente tem 3 tipos de enxerto principal que a gente usa, que é o enxerto humano, a marca principal é a Alloderm, mas também tem o enxerto suíno, que é o Stratzi, e o bovino, que é o SurgiMend. E nada mais é do que a colocação desse enxerto perto do leito, né, da prótese, para sustentação dessa prótese e diminuir riscos de deslocamento dessa prótese e outros tipos de complicação. Esses casos de ADM, em 2021, se eu não me engano, o FDA ele lançou uma nota, né, a respeito dos potenciais riscos de infecção relacionados a esse procedimento. Então, não é um procedimento que é feito de rotina. Então, tem situações cirúrgicas especiais que eles acaba sendo mais indicado. Mas, apesar de todos esses tipos de complicação, eu acabava vendo bastante essas capsulectomias com ADM lá. Os exames de imagem, geralmente eles são bem frustros, esses casos são, na maioria das vezes, normais, ou tinha uma área de espessamento muito leve da cápsula, como a gente consegue observar aqui nesse ultrassom, mas nada muito específico mesmo. E o que chamava atenção, quando a gente descobriu a primeira vez que era um ADM, é que a gente observava a cápsula, que às vezes vinha uma cápsula que estava fininha, normalzinha, e vinha um abaulamento bem gigantesco na cápsula e depois continuava uma cápsula normal. A gente parou para pensar, o que será que pode ser isso? Porque na requisição vinha capsulectomia. Ponto. Aí a gente começou a polarizar isso daqui. Aí a gente falou, nossa, será que isso pode ser uma contratura focal? Mas também tá meio estranho isso, né? Aí a gente teve ideia de fazer um Verhoff para ver as fibras elásticas, né? E a gente observava uma área bem distoante do restante da cápsula, porque na cápsula normal a gente vê uma
uma ordem mais linear, mais organizada dessas fibras elásticas, e nessa área a gente via o rompimento dessas fibras elásticas. E aí, conversando com o pessoal da cirurgia plástica, eles educaram a gente a respeito do que era isso, e a gente tomou conhecimento e começou a ver cada vez mais e mais casos. Mas é interessante, porque nem sempre, às vezes, a gente tem essa característica macroscópica super importante, especialmente se é um ADM mais antigo. Às vezes, quando ele é antigo, a gente só vê uma área bem levemente espessada na palpação e não vê mais nenhuma outra alteração macroscópica. E aí, na micro, a gente acaba vendo esse padrão super específico, né, que a gente chama, com esses bumps, né, com essas nodulações. Com relação à linfadenopatia, geralmente ela é secundária nos casos benignos aqui, né? Só um adendo falando. Geralmente ela é secundária à reação inflamatória local. A gente também vê esses no exame de imagem super tranquilo de detectar, mas o exame clínico também pode detectar. E na microscopia a gente vê essas proliferações sinusoidais com esses estiócitos, né? E pode também ter, até lá, ter essas partículas de silicone também. É uma complicação relativamente comum. É interessante lembrar para quem está fazendo o exame clínico que nem sempre a linfadenopatia vai ser associada à prótese mamária, então tem que descartar, ver se o paciente tem outras lesões de pele, por exemplo, porque às vezes pode ser uma linfadenopatia dermatopática, que vai ter uma caracterização histológica muito parecida com essa. Então, é importante fazer um exame um pouco mais completo dessas pacientes. E óbvio que nos casos de ruptura, ela vai ser um pouco mais proeminente. A gente pode até encontrar partículas de silicone que migram pela circulação linfática. Aqui do recall, acho que o grande boom foi em 2019, né, quando o FDA lançou aquele comunicado que as pacientes que tinham próteses texturizadas da Allergan ou Biocell, eles tinham 6 vezes mais chance de desenvolver linfoma anaplásico. Isso gerou um pânico geral, né? Porque muitas pacientes, mesmo assintomáticas, começaram a procurar os cirurgiões plásticos querendo tirar ou substituir o implante. E a gente sabe que hoje não tem indicação clínica. Se a paciente está assintomática, ela tem que manter com o implante dela, mesmo sendo alergã, tem que manter, fazer o segmento normal. Elas não têm indicação de explante, né? Mas esses casos que acabaram sendo retirados no mercado, essas próteses, elas geravam uma liberação de silicone maior no organismo, o que levava a uma inflamação crônica maior, e dentro da patogênese do linfoma a gente sabe que a inflamação crônica é um dos principais fatores associados, então esses pacientes tinham um risco de linfoma maior. De maneira geral, a patologia é extremamente frustra, a gente não tem alterações de imagem, é importante. A macroscopia tanto da prótese quanto da cápsula é totalmente normal, e a cápsula também ela é totalmente normal, né? Então, a capsulectomia nesses casos ela só está indicada se a paciente tem um linfoma anaplásico associado. E por fim, eu vou comentar da doença do silicone também, que acho que nos últimos anos tem gerado um pouco mais de atenção, né, que é esse espectro de sintomas tanto locais quanto sistêmicos que geralmente surgem depois que a paciente coloca a prótese. Então, às vezes a paciente antes era saudável e acaba tendo sintomas reumáticos, acaba tendo artrite, acaba tendo lesão de pele, acaba tendo uma alopecia acentuada, e que na maioria das vezes, quando retira a prótese, esses sintomas se resolvem. Geralmente, esses sintomas eles começam a acontecer depois de 15 anos do implante, então provavelmente quando o implante já tem um determinado grau de liberação do silicone no organismo também. E essas pacientes realmente elas parecem ser mais inflamadas do que as pacientes da população em geral. Então, geralmente elas têm aumento de marcador sérico de inflamação, principalmente PCR. Pode ter aumento de outros marcadores também, de outras interleucinas. Tem vários estudos que mostram, por exemplo, com interleucina 17, interleucina 23, né? E macroscopicamente, esses casos também são um pouco frustros. Eles têm um espessamento leve, às vezes eles fazem esses nódulos silicóticos, né? Principalmente quando a gente encontra essas microrupturas. De uma maneira geral,
nas complicações benignas, aqui nesse artigo, a gente fez uma divisão baseada nos sintomas das pacientes. Então, se a paciente tem um inchaço em uma ou nas duas mamas por mais de um ano, geralmente o primeiro approach é fazer um ultrassom ou uma ressonância magnética. Se detectar difusão, a gente faz a punção aspirativa por agulha fina. Nos casos das citologias benignas, a gente pode observar tanto nos seromas tardios, mas também a gente pode ver nos casos dos hematomas ou das rupturas. E nos casos de citologia maligna, uma das principais hipóteses que a gente tem é o linfoma anaplásico associado a implante, mas a gente também não pode esquecer desses outros diagnósticos que eu vou acabar comentando depois. Nos casos de dor ao redor do implante ou desconforto, também a gente sempre começa com o ultrassom ou com a ressonância. Se a gente encontra um aumento da espessura capsular, a gente tem que lembrar dessas alterações específicas. Então, tanto contratura, calcificação, infecção, casos de ADM, casos de ruptura de implante ou também do siliconoma. E, por fim, os casos de sensação de endurecimento dos implantes também, todas essas alterações podem gerar. Os casos de massa, ficar atentos principalmente nas rupturas e nos siliconomas, mas também não esquecer das causas malignas. E nos casos de sintomas sistêmicos, lembrar do breast implant illness, mas também lembrar do linfoma anaplásico associado a implante, que também pode dar sintomas sistêmicos, e nas linfadenopatias também lembrar tanto das causas de ruptura, mas também outras causas não relacionadas ao implante, ou até mesmo o linfoma anaplásico, que pode se apresentar com linfadenopatia. Agora, pulando um pouco para o polo maligno, né? Então, o linfoma anaplásico de grandes células, provavelmente para os oncologistas ou para os hematologistas, a gente, lembrando da divisão dos linfomas, de uma maneira geral a gente tem os linfomas B e T. Dentro dos linfomas T, a gente tem mais de 35 tipos de linfoma, então a gente tem os linfomas angioimonoblásticos, os linfomas de células T periféricas, que são os mais comuns, os linfomas relacionados à infecção da HTLV1, mas a gente tem um linfoma anaplásico de grandes células. De maneira geral, o linfoma anaplásico de grandes células, a gente divide ele em dois grandes grupos, que são os grupos dos linfomas sistêmicos e o dos localizados. Os linfomas sistêmicos a gente ainda subdivide entre ALK positivo e ALK negativo, e o ALK negativo a gente ainda subdivide em ALK negativo com rearranjo de DUSP22 e o ALK negativo com mutação do TP53. E os casos localizados, a gente tem três formas principais, que são os linfomas anaplásicos de grandes células primários cutâneos, que geralmente são lesões únicas, geralmente localizado em tronco, tem uma característica um pouco mais indolente. Os casos mucosos, que ainda é uma zona meio cinzenta, eles não são reconhecidos de uma maneira formal como casos localizados, mas provavelmente daqui a uns 5 ou 10 anos eles devem ser incluídos nesse grupo a partir do momento que os casos vão ser mais reportados. E aqui a gente tem também o linfoma associado à prótese mamária, que é uma forma mais localizada. Na hematopatologia, há 2 anos atrás, a gente teve um retrocesso super importante, que foi essa briga entre os grupos que fazem as definições e as classificações dos linfomas. Então, desde 2002, a gente tem 2 sistemas de classificação de linfomas diferentes, que é o Sistema da Organização Mundial da Saúde, de 2022, e o Consenso Internacional, que é de 2022 também. Com relação à definição do linfoma anaplásico de grandes células, os dois, eles são, aqui eu tirei dos 2 artigos, ipsis literis como estava, em termos de definição, eles não têm uma diferença muito grande. Os dois, eles definem de uma maneira geral. A única diferença é que o grupo da ICC, eles fizeram um upgrade agora do linfoma anaplásico de grandes células, e eles consideram isso uma entidade definitiva, mas para mim, sinceramente, isso não tem... Porque o que é uma entidade definitiva? É uma coisa que não é mais virtual, ou é uma coisa que ele sempre existiu, né? Então, enfim, mas eles definem isso como algo... Foi um upgrade que eles deram, então acho que para ficar um pouco mais fancy no artigo, de repente. Então, eles falam que eles têm características genômicas, moleculares distintas dos outros linfomas anaplásicos também, como a OMS faz.
E para falar um pouco da história do linfoma anaplásico, é difícil falar de linfoma anaplásico associado a implante sem falar do Dr. Roberto Miranda. Ele foi meu mentor nos últimos 5 anos, é um patologista peruano, uma pessoa extremamente inteligente, acho que é um dos patologistas mais brilhantes que eu conheço e mais dedicados também. Toda essa história começou quando em 2008 ele estava pensando de que será que eu posso levar para o Congresso Americano de Patologia? Eu precisava fazer um abstract, mas eu tô meio sem ideia. Aí ele resolveu levantar os casos de linfoma envolvendo a mama dentro do MD Anderson. Então ele fez um estudo dos últimos 21 anos e fez um estudo comparativo de 106 casos, né, que tinham apresentação tanto localizada quanto sistêmica, mas que acabavam envolvendo a mama, e como esses diferentes tipos de linfoma, como que era a casuística, como que era o comportamento de cada um. E só a título de curiosidade, esse abstract não foi aceito no Congresso Americano de Patologia, mas depois ele acabou publicando esse artigo. Então, às vezes, nem sempre um abstract rejeitado é um mau sinal. E a partir daí que começou essa curiosidade dele. Aí, dentro dessa casuística, ele viu que tinham 6 casos de linfoma anaplásico associado a implante de mama envolvendo a mama. 4 desses casos eram casos localizados e outros 2 casos eram casos sistêmicos que estavam envolvendo a mama. E ele achou muito interessante que dos 4 casos localizados que ele tinha, os 4 as pacientes tinham prótese de mama. Aí ele começou a falar, poxa, acho que isso deve ser um pouco interessante a gente começar a estudar. E ele começou a comentar com outros colegas, começou a receber outros casos e ele fez uma busca na literatura e nesse momento tinha, acho que pouco mais de 3 ou 4 casos descritos na literatura e eram só relatos de casos isolados, não tinha nenhuma série nem nada. E ele contactou esses autores que já tinham publicado esses casos, contactou outros colegas de outras instituições e depois, aqui, só em 2012, ele conseguiu juntar mais 13 casos e publicou esses 13 casos com características radiológicas, clínico-patológicos desses casos. E aí, quando a gente recebeu esse primeiro caso, que é um caso de 97, a gente foi mais a fundo na literatura e foi tentar ver se tinha algum outro tipo de linfoma que não linfoma anaplásico associado a implante de mama, mas que tinha um outro diagnóstico e também associado à prótese. Nesse momento, a gente viu, porque até então a literatura atribuía ao Krish, que foi quem publicou em 97 esse caso, a gente via todos os artigos que saíam, não, o primeiro caso publicado foi esse de 97. Aí, revisando a literatura, a gente viu que em 96, um outro patologista tinha publicado um linfoma primário de efusão ao redor de uma prótese de mama. A gente foi ver as imagens, revisou, falou, nossa, mas tá meio estranho, porque é um caso EBV negativo, a paciente era HIV negativa, tinha outros comemorativos que não se encaixavam muito no linfoma primário de efusão. E aí, revisando esse caso, a gente viu que esse caso já foi, na realidade, esse caso foi o caso Index, foi o caso de 96, né? E a gente testou HHV8 em todos, porque daí a gente começou a pensar, putz, será que os linfomas anaplásicos associados a implantes de mama são HHV8 positivo também? Então a gente testou HHV8 em toda a nossa amostra veio negativa, e depois, 24 anos depois, a gente contactou o autor acabou fazendo a amostra e realmente esse caso não era um linfoma primário de efusão, esse caso provavelmente foi o primeiro caso mesmo associado a implante de mama. A epidemiologia, para dizer bem a verdade, é extremamente frustrante. Existe um grupo internacional que a cada 2 anos eles fazem o consenso internacional dos linfomas anaplásicos associados a implantes de mama, que é super interessante porque envolve tanto hematologista, cirurgião plástico, mastologista, patologista, e eles acabam discutindo o que teve de avanço mais e acabam também fazendo um banco de dados. Se a gente entra no clinicaltrials.gov hoje, tem 4 bancos de dados que eles estão tentando desenvolver, um na Bélgica, outro na França, um na Espanha e um nos Estados Unidos, mas
que a gente vê é que às vezes esses esforços eles não são conjuntos, é um monte de gente tentando trabalhar sozinho. Então, esse é o maior banco de dados que a gente tem, que é do pessoal do Consenso Mundial, mas a gente vê que claramente está defasado, né? Em 2022, tinha relatos de mais de 1.100 pacientes com linfoma anaplásico, com mais de 36 mortes documentadas e acometimento em mais de 30 países, mas vocês veem aqui, acho que não dá para ver muito bem, mas o Brasil está em laranja. Teoricamente, segundo eles, o Brasil tinha de 2 a 4 casos relatados, né? E que a gente sabe que 2 a 4 casos a gente tem aqui em Bauru, né? Então, alguma coisa tá errada. Falando um pouco mais da etiologia, por que esses pacientes desenvolvem linfoma? Por muito tempo, eles acharam que a hipótese do biofilme foi a hipótese que mais foi difundida, né? Que era uma hipótese infecciosa, então esses pacientes tinham uma infecção da prótese, essa infecção levava a uma inflamação crônica e atribuíram principalmente a infecção por Ralstonia nesses casos. Essa inflamação crônica, principalmente mediada por célula T, fazia a transformação maligna dessas células. Mas essa teoria logo depois ela caiu por terra, porque muitas pacientes que tinham linfoma não tinham comprovação de que tinham infecção, e pacientes que tinham infecção por Ralstonia também acabavam não desenvolvendo linfoma. Então ela não teve um raciocínio biológico muito importante. As duas hipóteses que acabaram um pouco mais se difundindo é a hipótese do desprendimento de partícula da prótese e da característica de superfície da prótese, e muitas vezes elas podem estar até associadas. Então, o desprendimento de partículas da prótese usando tecnologias ultraestruturais, né, que eles acabavam encontrando partículas de silicone junto com o linfoma, isso levaria a uma inflamação crônica, a inflamação crônica levaria à transformação clonal desses linfócitos T, e das características da prótese, porque o que a gente observa é que nenhuma paciente com prótese lisa acaba desenvolvendo linfoma. Todas essas pacientes que acabam tendo maior risco de linfoma são pacientes com próteses texturizadas, mas também as próteses texturizadas, elas evoluíram muito no decorrer dos anos, então as texturizações de mais última geração, elas têm um menor risco de desenvolver linfoma do que aquelas próteses macrotexturizadas ou até com poliuretano, por exemplo, que se fazia no passado. E também começaram a estudar fatores intrínsecos das pacientes. Então, começou a surgir determinados questionamentos. Por exemplo, será que uma paciente que tem mutação de BRCA, que porventura vai para uma mastectomia, essa paciente tem indicação de fazer reconstrução com prótese de silicone? A gente ainda não sabe. O único estudo que tem até agora é um estudo do grupo holandês, da professora Daphne de Jong. Ela levantou, porque na Holanda eles têm um banco de dados, por conta da centralização do sistema de saúde, eles têm um banco de dados super interessante. E ela fez um segmento das pacientes que colocaram no sistema de saúde público, colocaram a prótese e quantas delas tinham BRCA e quantas delas desenvolveram. Só que o problema é que é uma casuística, mesmo sendo uma casuística nacional, uma casuística muito pequena, então não dá para afirmar com certeza que essas pacientes com mutação germinal de BRCA, elas têm um maior risco a desenvolver linfoma, né? Mas além disso, a gente tem outros fatores germinais que podem ter associados. Então, tem um estudo que associa o polimorfismo do HLA-26 em pacientes com prótese que tem maior risco de desenvolver linfoma, mas a associação causal também ela é um pouco fraca. E alguns relatos de casos de pacientes com síndrome de Li-Fraumeni que acabam tendo linfoma anaplásico associado a implante, e nos poucos casos que tem relatado, essas pacientes geralmente têm linfoma com apresentação bilateral, que é um pouco mais raro também. E dentro da patogênese, a gente tem trabalhado nos últimos anos para tentar entender um pouco por que essas pacientes desenvolvem linfoma, quais que são as diferenças entre as pacientes que desenvolvem linfoma e as pacientes que não desenvolvem linfoma. Então, nesse estudo, a gente fez uma análise comparativa de capsulectomias completas de pacientes sem diagnóstico de linfoma e pacientes com diagnóstico de linfoma, e a gente fez análise tanto dos seromas, em casos que tinham apresentação clínica de seroma, quanto do tecido. Então, nesses pacientes, além do workup normal que a gente fez, né, com citometria de fluxo, análise do tecido, alguns casos a gente conseguiu fazer cariótipo ou até rearranjo do gene TCR. A gente também fez outras
tecnologias, usou outras tecnologias que geralmente a gente usa só no contexto de pesquisa. Então, a gente fez uma análise de citocina dos seromas dessas pacientes, usando um multiplex de citocina. Então, a gente consegue analisar várias citocinas numa amostra pequena e consegue ver diferenças de concentração de citocinas. Mas, além disso, a gente fez também um perfil de transcriptoma nesses casos. Então, a gente fez tanto um perfil de expressão gênica para ver quais genes estavam hiperexpressados ou hipoexpressados nessas pacientes. A gente fez um sequenciamento de RNA em bulk, então a gente faz o isolamento de todo esse RNA dessa amostra e sequencia o RNA. E a gente fez também um sequenciamento de RNA single cell, que a gente chama, que a gente consegue isolar o perfil de transcrição gênica de cada célula e ver qual gene está hiperexpresso ou hipoexpresso em cada célula e ver características o perfil de transcriptoma diferente em cada tipo celular que compõe esse seroma e ver se a gente achava alguma diferença entre eles. O que a gente achou foram algo bem interessante, mas que a gente já esperava mais ou menos. No perfil de multiplex de citocina, a gente viu que os casos positivos, eles tinham um aumento tanto da resposta TH1 quanto TH2, e esses casos eles tinham um aumento de citocinas relacionadas à proliferação de eosinófilo. A gente começou a observar que casos superinvasivos, principalmente T3 ou T4, eles tinham um aumento de eosinófilo super importante junto com o tumor. E a gente achou que aquilo realmente não podia ser ao acaso, porque os casos mais superficiais a gente não encontrava esses eosinófilos. Então, aparentemente, essas pacientes elas têm uma reação alérgica um pouco mais pronunciada, o que acaba gerando essa produção de citocinas relacionadas à atração de eosinófilo, e esses pacientes eles têm um acúmulo de eosinófilo maior no tecido comparado com pacientes com cápsula negativa, por exemplo. Além disso, a gente observou no perfil de expressão gênica que esses casos eles são, do ponto de vista molecular, bem heterogêneos. A gente conseguiu isolar 2 clusters principais em que a gente achou determinados diferentes perfis de expressão gênica, e esses casos, claramente, eles se diferenciavam dos casos negativos, né? Então, muito possivelmente, se a gente consegue aumentar a casuística no futuro, a gente vai até poder subclassificar esses linfomas anaplásicos associados a implante e, de repente, quem sabe ver se tem alguma correlação com o comportamento clínico desses pacientes, porque alguns pacientes evoluem de forma muito agressiva e outros não. E no perfil single cell, a gente vê que esses casos, geralmente, eles não são compostos só de células neoplásicas. A gente tem essa população de células neoplásicas T, que são essas populações vermelhas, mas a gente observa também que a gente tem várias células T associadas, que são CD30 negativo, então a gente tem uma evolução clonal. Então, muito provavelmente, a teoria da inflamação crônica com aumento da resposta imunomediada T, ela é um dos responsáveis pela transformação maligna dessas células. Além disso, a gente observou uma quantidade pequena de células mieloides, bem poucas células B e até células dendríticas plasmocitárias também. A gente conseguiu sequenciar 4 casos nisso, então você vê que é uma proporção totalmente distinta de caso para caso, e como esperado, os casos positivos, eles tinham um aumento do TNFRS8, que é o gene que é responsável pela expressão de CD30, então esses casos realmente ele tem essa hiperexpressão de CD30. E a gente fez uma análise dos prováveis pathways que poderiam estar relacionados, né? E o que a gente achou foi uma hiperestimulação de pathways, principalmente relacionado à via do JAK-STAT, mas confirmando também o que a gente já tinha na literatura, esses casos eles são têm um microambiente extremamente hipóxico. Então, por isso que a gente observa essa grande quantidade de necrose, porque essa célula ela não consegue sobreviver nesse meio por muito tempo e essa célula acaba morrendo. Mas, ao mesmo tempo, a morte dessa célula com o extravasamento desse conteúdo, ele gera mais reação inflamatória e acaba atraindo mais inflamação, e provavelmente essas células que são atraídas, elas viram clonais por conta dessa estimulação crônica, né? E 2 genes
aqui nesse caso, chamaram a atenção que foram os mesmos genes que foram encontrados no grupo do Oishi em 2020. Esse foi um grupo em que ele fez um perfil de expressão gênica tanto em casos associados à prótese mamária, mas ele acabou comparando, ao invés de comparar com próteses negativas, ele acabou comparando com outros tipos de linfoma anaplásico, daqueles que a gente discutiu no começo. Então, ele comparou casos sistêmicos, tanto ALK positivos quanto ALK negativos, e comparou casos primários cutâneos também, e viu que os casos associados a implante, eles tinham um perfil de expressão gênica diferente, e 2 genes estavam hiperregulados nesses casos, que era o gene do fosfostat 3 e da anidrase carbônica 9. Então a gente pensou, por que não a gente não tentar validar esses marcadores por imunistoquímica para ver se na imunistoquímica a gente consegue utilizar esses marcadores e ajudar no workup diagnóstico, porque às vezes tem uns casos que são um pouco mais suspeitos, então de repente a gente podia observar. O que a gente observou é que o fosfostat 3 ele tem uma positividade importante, principalmente em casos T1, ele acaba perdendo um pouco tanto nos casos T4, nos casos avançados, quanto nos linfonodos, e é totalmente negativo nos casos negativos. E a anidrase carbônica 9, ela também tem um aumento de positividade em T1 e acaba perdendo a expressão em casos mais avançados e em casos negativos. Então, baseado nisso, a gente começou a tentar utilizar tanto a anidrase carbônica 9 quanto o fosfostat 3 nos casos principalmente iniciais, então aqueles pacientes que não tinham uma lesão de massa na apresentação clínica, que só apresentavam com seroma, para tentar diferenciar dos casos negativos, e aparentemente a gente ainda está em vias de publicação desse material, mas aparentemente são marcadores que têm um valor preditivo tanto positivo quanto negativo super bom e uma sensibilidade, uma especificidade super boa na tentativa de identificação desses casos. Na apresentação clínica, como eu comentei, geralmente esses pacientes apresentam com efusão em mais de 1 ano de prótese, em média de 8 a 10 anos, mas tem casos super recentes de pacientes com 8 meses pós-prótese. E aqui é interessante detalhar bem a história clínica da paciente, porque não é incomum que essa paciente venha de uma outra retirada de prótese que não foi feita a capsulectomia, só foi substituída e colocada nova prótese, e às vezes, depois de 8 meses, essa paciente apresenta com linfoma. Então a gente não pode ter certeza se esse linfoma surgiu depois da última colocação de prótese, ou se esse linfoma já estava lá, e ele acabou ficando lá e se manifestou depois, né? Mas geralmente essas pacientes apresentam com assimetria mamária super importante, né? Com essa sensação de edema, muitas delas referem dor, e elas não têm uma correlação muito importante do tipo de sintoma com o tipo de prótese ou com a marca de prótese que é feita, né? Aqui só um exame de imagem, geralmente o PET a gente consegue observar essa captação mais ávida ao redor da prótese, mas acaba sendo um pouco mais fácil quando a gente tem esses aplastramentos ou lesões em massa, né? E para ver se também a paciente tem algum linfonodo captante. Nesse paper, a gente tentou fazer um workflow de como que a gente poderia estabelecer um standard no diagnóstico dessas pacientes. Então, pacientes que têm efusão, geralmente a gente tenta coletar pelo menos 50 ml de efusão e a gente separa esse material em 3 vertentes diferentes. A primeira vertente a gente manda para a citologia, então 15 ml que a gente vai fazer tanto um smear com um esfregaço com Wright-Ginsa, ou a gente também pode fazer Papa Nicolau, e super importante também fazer um cell block, que o Cleverson é craque em fazer cell block, que é bom tanto para análise do HE, mas que a gente consegue fazer um CD30 também, que vai ajudar bastante, porque como a gente sabe, o CD30 ele é um dos centros diagnósticos dessa entidade. Os outros 15 ml a gente pode mandar para a citometria de fluxo, e essa citometria ela tem que ser colocado um flag nela para a pessoa que está processando a citometria, porque primeiro é super pouca amostra, só tem 15 ml. Geralmente essa amostra é super necrótica, a gente não pode usar ficol antes de mandar para a citometria. Então, quando a gente vai fazer a primeira análise celular do side scatter com forward scatter,
a gente tem que limpar muito bem para a gente conseguir detectar essas células. Não é incomum que casos positivos, às vezes, eles fiquem meio mesclados nos debris celulares e acaba sendo solto como um caso negativo. E ter certeza de que no painel de células T que a gente vai pedir tem o CD30, porque é importante. E os outros 15 ml a gente manda para teste molecular, principalmente para pesquisa de rearranjo do TCR, tanto o TCR-B quanto o G. Importante lembrar que casos que são CD3 negativos e que muito desses casos são CD3 negativos, o rearranjo de células T vai ser negativo. Então, nem sempre um rearranjo negativo é sinal de ausência de doença e nem sempre um rearranjo positivo é sinal de presença de doença. Ele tem que ser interpretado no contexto com os outros exames. Aqui só um exemplo do Wright-Ginsa com um CD30, em que a gente vê essas células super anaplásicas, com esses núcleos super polimorfos e marcando bastante com essa coloração de citoplasma. E aqui um cell block também mostrando essa positividade intensa e difusa para CD30, que é o que a gente observa nos linfomas anaplásicos. Aqui só um exemplo de como isso às vezes pode acabar na citometria. Então, muitas vezes a gente considera, poxa, parece que a população está mais concentrada aqui embaixo, isso daqui está me parecendo que é tudo debris. Eu vou tirar isso daqui e vou analisar só essa situação, essa população aqui, mas essa população provavelmente ela vai ser CD30 negativo, você vai laudar ela como negativo, mas na realidade, aqui misturado com os debris, a gente tinha outras células neoplásicas. E como que a gente consegue diferenciar se esses debris realmente têm células neoplásicas ou não? Geralmente, no painel de células T, quando a gente joga o debris, ele acaba sendo duplamente positivo para tudo. Então, se a gente começa a observar perda de antígeno T, começa a observar restrição de, por exemplo, TRB1 positivo, então esses casos provavelmente eles são clonais. Então, tem que ficar um pouco mais atento a esses casos. E aqui, com relação ao diagnóstico, como que surgiu a ideia do processamento dessas cápsulas? Então, lá em 2019, o Dr. Miranda estava falando como que a gente pode tentar processar essas cápsulas para que a gente detecte de uma maneira super efetiva esse linfoma, principalmente nos casos em que a macroscopia frustra, a gente não vê nada na macro desses casos. Então ele começou a pensar, qual que é o diâmetro médio, mais ou menos, de uma cápsula? Então, a gente tem um diâmetro médio de 13 a 15 centímetros. Nos casos em que ele amostrou a cápsula inteira, qual que era a superfície que estava acometida por linfoma nos casos sem lesão macroscópica? Em média, uns 10 centímetros. Então, o filho dele, que é matemático, começou a raciocinar com ele qual que seria o melhor approach matemático para tentar captar esses casos, quantos cortes a gente deveria fazer na cápsula e incluir, para que a gente pudesse detectar mais de 99% desses casos em que a gente não via lesão. E baseado nesse método do cubo e que eu sinceramente não sei explicar porque eu não entendo de matemática, mas segundo ele, nesse método do cubo, se a gente incluísse 12 cortes de 12 centímetros por 3 milímetros de espessura, a gente teria 99% de chance de detectar. Óbvio, nos casos macroscópicos que a gente vê uma lesão nodular, a gente corta a lesão, inclui a lesão e faz avaliação de margem desses casos, mas os casos que a gente não vê acabava ficando muito difícil. Então, baseado nisso, ele acabou criando esse approach em que a gente amostra todas as áreas, né, da cápsula. Então, a gente pega 2 cortes da área medial, 2 cortes da superior, 2 da lateral, 2 da anterior, 2 da posterior e 2 da inferior. A gente faz esses cortes de 1 a 2 centímetros, com mais ou menos 3 milímetros de espessura, e a gente inclui esses cortes para análise histológica. E por isso que é importante o cirurgião orientar para a gente qual é cada superfície, porque baseado nisso também a gente pode avaliar, falar, olha, o linfoma estava mais localizado nessa área, ou o linfoma era multifocal.
E não só isso, todos esses casos a gente pinta a superfície externa, então a gente faz uma avaliação, porque como a gente vai ver, o principal tratamento desses casos é a ressecção cirúrgica completa em bloco, então a gente consegue fazer uma avaliação de margens, que acho que é um dos pontos mais importantes no tratamento dessas pacientes. Só que a gente começou a pensar, falou, poxa, porque aqui é só mostrando, né, de uma maneira geral, quando a gente recebe a capsulectomia em bloco, a gente entra com uma agulha, com uma seringa, retira o fluido que porventura não tinha sido aspirado. Esse fluido a gente faz o approach da citologia igual a gente fez. Nisso a gente faz um corte longitudinal, a gente faz como se fosse uma cruz, né, e a gente estira os 4 lábios da cápsula. E a gente faz a identificação com tinta, como vocês podem ver aqui, na superfície de ressecção da cápsula. Só que daí a gente começou a pensar, poxa, 12 cortes vão ser muitos cassetes, né? E se a gente processar isso como se fosse uma membrana de uma placenta? Que a gente faz um corte que pegue todas essas superfícies, a gente vai estar incluindo a quantidade de tecido que precisa incluir, e com isso a gente só usa 3 cassetes, então a gente gasta menos dinheiro. Então, baseado nisso, a gente acabou fazendo uma gambiarra, pegando 2 bisturis e enrolando com uma fita plástica, e daí nisso a gente consegue fazer um corte em tira mais correto, porque daí não fica com essas diferenças do corte, e a gente enrola ele igual a gente enrola uma placenta mesmo, faz um rolinho e coloca no cassete, e nisso a gente acabou utilizando só 3 cassetes ao invés de 12. E isso tudo é importante, tanto a orientação, porque quando a gente detecta o linfoma, a gente precisa fazer um estadiamento microscópico patológico desse linfoma. Então a gente tem uma classificação que ele vai de T1 até T4, de uma maneira geral, como os patologistas já estão um pouco mais acostumados a fazer, e no linfonodo, quando a gente detecta, a gente vê um padrão meio subcapsular, igual a gente vê de infiltração de linfoma anaplásico de grandes células mesmo. Então, no T1, geralmente a gente observa que as células neoplásicas, elas estão próximas à superfície, mas elas estão quase que flutuando nessa área toda necrótica. A gente não vê um avanço dessas células neoplásicas para dentro da cápsula. Quando a gente faz o CD30, a gente vê que o CD30 cora toda essa necrose, toda essa sujeira também, muito provavelmente por conta daquele mecanismo hipóxico, porque todas as proteínas que estavam naquele citoplasma, elas estão nadando dentro dessa piscina de células neoplásicas, então o CD30 acaba captando isso também. No T2, a gente observa que essas células elas já começam a avançar um pouco mais. Então, a gente vê geralmente essas nodulações, esses bumps avançando, e a gente já começa a ver uma leve reação inflamatória local. Quando a gente passa para o T3, a gente vê que esses casos eles avançam um pouco mais, vão até pelo menos metade da cápsula, a reação inflamatória já é mais proeminente e a gente começa a ver aqueles eosinófilos que a gente começou a detectar lá no começo. E no T4, geralmente a gente já consegue observar na macroscopia que esses casos T4 eles vão ter lesão em massa mesmo, então macroscopicamente eles são visíveis e eles fazem essas infiltrações super importantes, com esse aspecto que a gente chama em chuva de meteoros, que ele vai infiltrando em aspecto de fila. E por que é importante a gente detectar esses casos? Porque no começo, logo quando surgiu essa história do linfoma anaplásico, você fala, não, esses patologistas estão viajando, porque como que eu vou tratar um linfoma com cirurgia? Não existe isso, né? Isso daí provavelmente não é um linfoma. As pessoas começaram a ficar meio ressabiadas com isso. Nesse estudo foi super interessante, como a gente acabava recebendo muito caso de consultoria lá, às vezes a gente pegava pacientes que já recebiam um diagnóstico um pouco mais tardio e acabava revisando. Então, eram pacientes que já vinham buscando um atendimento há muito tempo. Vamos aspirar esse seroma, jogava fora, não mandava para patologia, vamos passar para o próximo. Então, a gente viu 10 pacientes que já tinham procedimentos prévios antes do diagnóstico delas. E geralmente essas pacientes não foram submetidas à capsulectomia completa, elas fizeram só uma capsulectomia parcial. Dessas que fizeram capsulectomia parcial, 3 mantiveram no mesmo estadio T2, 5 progrediu de T2 a T4, 2 progrediram ou permaneceram de T4. Então passaram
um T4+. E 2 pacientes faleceram por conta da progressão dos sintomas, tanto de T1 para T4 e por conta do atraso diagnóstico. Então, por isso que é interessante a gente escutar um pouco mais o paciente e seguir um pouco mais a queixa deles, porque muitas dessas pacientes, elas não fecham o diagnóstico de primeira. Elas já é a 2ª ou 3ª visita que elas estão tendo e só aí elas vão fechar o diagnóstico. Então essas pacientes, elas mostram, quando elas não são tratadas corretamente, que elas vão progredir. Isso daqui é um caso clássico e não é só lá, são em todos os lugares. E além do linfoma anaplásico, a gente tem que estar também com a cabeça ligada em outros linfomas que também podem estar associados à prótese. Então a gente sabe que tem linfoma de células B, linfoma folicular, linfoma difuso de grandes células B associado à prótese. Próteses glúteas também, a gente já começou a ver uns casos na literatura de linfoma anaplásico associado à prótese no glúteo, e histologicamente esses casos são super parecidos. Casos de linfoma de grandes células B EBV positivos, especial atenção para esses casos, para aqueles casos que na patologia a gente vê que é aquele CD30 super difuso e que geralmente os antígenos T, eles são totalmente negativos, então a gente pensa, provavelmente isso daqui é um linfoma anaplásico de fenótipo T nulo, né? Que ele é CD3 negativo, CD2 negativo, CD5 negativo, 7, 8 negativo. Esses casos são interessantes fazer um EBV e fazer um CD20, porque muitas vezes esses casos são um linfoma de grandes células B associado a EBV. Histologicamente, no HE, esses casos são super parecidos. O que a gente encontrou nesse trabalho foi que esses casos, geralmente, eles não apresentam um seroma, que classicamente o linfoma anaplásico apresenta. A cápsula ela é um pouco mais grossa do que o normal. E na área externa, a gente começa a ver uns cuffs, assim, uns folículos linfóides super proeminentes. E o padrão de infiltração dessa célula lembra muito um carcinoma lobular. Ele faz aquele aspecto em fila indiana de célula bicel. Então, tem que ter uma especial atenção nesses casos, porque muito provavelmente se a gente voltar atrás e reanalisar todos esses casos que tinham fenótipo T nulo, muitos deles vão cair nesse espectro aqui. E o padrão de latência do EBV geralmente é um padrão de latência tipo 3. Então, esses casos são IBER positivos. Então, sempre na dúvida, inclui um CD20, inclui um IBER para afastar essa possibilidade. E mais recentemente, no começo desse ano, a FDA lançou um comunicado com os carcinomas de células escamosas associados à prótese também. Já tem um pouco mais de 10 casos relatados na literatura. A gente ainda não sabe a relação. No começo, a gente começou a pensar de que isso possivelmente podia estar relacionado aos casos que tinham matriz dérmica celular, porque geralmente isso utiliza pele cadavérica ou pele de outros animais e que porventura no processo de desidratação ficou alguma célula e teve uma transformação neoplásica, mas esses casos, nem todos eles têm associação com matriz dérmica celular. E é importante a gente estadiar e tratar esses pacientes, porque a gente sabe que esses pacientes têm um comportamento clínico diferente. Então, pacientes que têm lesão de massa, têm lesão T3 e T4, eles têm uma sobrevida totalmente diferente dos casos superficiais, embora todos eles, quando não tenham linfonodo acometido ou doença sistêmica acometida, esses pacientes eles respondem super bem à capsulectomia in block, capsulectomia completa, com excisão completa da lesão. Então, mesmo os pacientes com lesão em massa, que não tem linfonodo, mas que fez uma capsulectomia completa, retirou toda a lesão, esses pacientes eles vão ter uma sobrevida boa, né? E aqui nos guidelines da NCCN é a recomendação que eles fazem. Então, os pacientes todos eles recomendam que vão para a capsulectomia completa. Eu sei que eu não entendo muito de cirurgia plástica, mas conversando com os meus amigos cirurgiões plásticos, eu sei que é uma cirurgia chata, muitas vezes complexa, mas nesses casos, infelizmente, é o recomendado, né? Então, nos casos em que já se apresentam com doença avançada, a gente pode fazer tanto quimioimunoterapia inicial, antes desses pacientes irem para a cirurgia. Então, pode ser tanto com CHOP, quanto com DAIPOC, ou com brentuximab e CHP,
são os regimes baseados em antraciclina. E não só isso, esses pacientes, depois da capsulectomia, eles têm que ser observados inicialmente a cada 3 e 6 meses, nos 2 primeiros anos, e quando indicado corretamente, fazer um PET de 6 meses, a cada 6 meses por 2 anos, e depois quando clinicamente indicado. Então, para concluir, que eu acho que eu já falei demais, como vocês sabem, então, o linfoma anaplásico é uma entidade definitiva agora, né? Embora não sei que ponto ela é definitiva. A etiologia, a patogênese, a gente acha que ela está relacionada com essa inflamação, reação inflamatória crônica, principalmente mediada por células T. A gente sabe dessa associação super importante com as próteses texturizadas, já que os casos de próteses lisas, um adendo, até existem casos de próteses lisas, só que geralmente esses casos eram pacientes que estavam tendo complicações com as próteses texturizadas, retiraram a prótese, colocaram uma prótese lisa. Alguns meses depois a paciente desenvolveu linfoma. Então, a gente não sabe quem veio primeiro aí. E o mais importante, que esses casos todos devem ir para capsulectomia em bloco, remoção completa, com análise de margem, com graduação histológica, né? Que essas pacientes, se elas acabam indo dentro desse processo, elas são potencialmente curadas. E, infelizmente, até agora a gente não tem nenhum ensaio clínico, até pela raridade, né, da doença, mas a gente não tem nenhum ensaio clínico para teste de novas drogas até ontem, né, em relação a isso. E era isso que eu tinha para falar. Se tiver alguma pergunta, feliz em responder e agradecer tanto o pessoal que eu trabalhei lá, principalmente o Dr. Miranda e o Dr. Medeiros, mas também a Cássia, que é uma bióloga que tem um papel fundamental no nosso grupo também, que faz toda essa análise de single cell e ajuda a gente a entender um pouco mais o que ela vê na bancada, e aos colegas aqui da Natomed também pelo convite. Obrigado. Boa noite, Vitor, eu sou cirurgião plástico. Você fala do tratamento capsulectomia em bloco, e exatamente o que a gente preconiza. Só que a prótese submuscular, ela é muito difícil de ser retirada em bloco. Eu gostaria de saber qual a sua opinião em relação a isso, da prótese submuscular, principalmente que nos Estados Unidos se usa muito prótese submuscular, e a gente não tem a formação da cápsula, e sim uma alteração daquele tecido que fica ali perto do gradil costal, dificultando muito a retirada. Geralmente esses casos, eles tentam ao máximo retirar a maior quantidade de tecido que está abaixo, mas sim, eu já vi casos lá em que eles acabaram retirando o que dava e muitas vezes não era suficiente. Lá eles abordam, o pessoal da plástica opera muito com a cirurgia oncológica nesses casos, então eles acabam fazendo quando possível, mas na maioria das vezes eles acabam fazendo um approach mais conservador, e se tem alguma suspeita de lesão residual nesses casos, essas pacientes acabam recebendo quimioterapia depois. Você tem conhecimento, tem alguma relação, se você sabe algum caso de paciente com diagnóstico prévio de linfoma anaplásico, tratado com capsulectomia total, 3 anos após desenvolve carcinoma mamário? Olha, eu acho que ela já tinha diagnóstico de câncer de mama antes, ou o câncer de mama apareceu depois? Não, nunca vi. Nunca vi. Mas mama, né? Sempre uma surpresa. Eu tenho um caso desse. Super interessante. Aproveitando aqui a reunião junto com todos os colegas, né, a gente dificilmente recebe uma capsulectomia íntegra, né? Assim, para análise, é muito difícil a gente fazer esse tipo de representação e ter essa orientação. Então, assim, aproveitando a oportunidade, pedir para os colegas cirurgiões plásticos, quando forem retirar, o máximo de orientação para o patologista possível, para que a gente possa fazer um bom segmento da cápsula e análise nesses casos. Tá? É super importante, isso é um trabalho em equipe, acho que essa deve ser uma das mensagens mais
importantes dessa aula, assim. Quando a gente tem uma equipe muito bem entrosada e lá foi interessante ver isso, claramente só quem se beneficia com isso é a paciente. Então, essa comunicação entre o cirurgião, o mastologista, o oncologista, o patologista, todo mundo trabalhando em um pró único, acho que é super importante nesses casos. Só em resposta, a capsulectomia total. Eu faço muita capsulectomia total com contratura grau 4 de Baker. O grau 4 é mais fácil de fazer a capsulectomia total. Ele fica um bloco duro e você consegue isolar bem. O que acontece, e eu posso mudar isso, né? Eu vi a importância de mandar inteiro. O que acontece é que eu abro a cápsula no final da cirurgia. Eu abro a cápsula, documento com foto, documento o implante mamário retirado, se esse implante está roto, não está roto. Então, talvez esse motivo que não chegue o bloco todo para vocês, né? Não é suspeita de linfoma, né? Mas de rotina eu acabo abrindo. A gente ter, pelo menos, acesso, às vezes, a essa documentação fotográfica que você faz no momento, com alguma orientação com fios cirúrgicos, de que parte anterior, posterior, para a gente poder, pelo menos, melhorar um pouco, né? Para a gente poder dar cada vez melhor. Nos casos suspeitos de linfoma, é super interessante mandar a prótese junto, porque o patologista vai documentar o recebimento da prótese, vai descrever macroscopicamente essa prótese. Ainda não é preconizado nos guidelines da NCCN, porque o estadiamento patológico eles colocam de T1 a T4. Só que a gente tem vários casos, e provavelmente isso vai mudar no futuro, de casos que a gente chama de T0, que é paciente que tem uma doença clínica de apresentação super inicial. Essa paciente faz a aspiração do seroma, o diagnóstico no seroma é super evidente, essa paciente realmente tem linfoma, e quando a gente processa a cápsula, mesmo incluindo a cápsula inteira, a gente não acha linfoma na cápsula, porque provavelmente esse linfoma estava no estádio super inicial, só estava no seroma. E por que é importante a gente ter a prótese nesse momento? Porque nesses casos a gente começa a fazer o que eles chamam de scraping, que é como se fosse uma raspagem mesmo com um bisturi na prótese, e a gente começa a detectar o linfoma nesse raspado. Então, é super comum isso acontecer. Então, até por razões médicos legais, eu acho que é super interessante, principalmente nesses casos, ter a prótese, porque daí a gente consegue explorar um pouco mais e consegue dar um diagnóstico compatível com o diagnóstico da citologia. Marinho, muito obrigado. Vocês estão sabendo... Estão vendo porque o Mário, né, é um craque, né, e o passe dele foi comprado pela Merck, ele está na Alemanha. É por isso, né. Olha, muito obrigado, foi uma aula excelente, e muito obrigado por ter vindo e estar aqui conosco.